Em relação ao serviço de contabilidade, estratificando para esse ponto, o que é que o investidor ele precisa contratar no escopo dele para ele estar devidamente coberto? Porque a gente sabe que aqui o brasileiro está acostumado a negociar serviço. Sim. Está acostumado. A gente paga caro nos produtos e fica negociando no serviço. Né? Aqui os produtos são baratos e os serviços são valorizados. Né? Exato. E muitas vezes, nessa pichincha do serviço, ele recebe um escopo a menor também. Sim. Muito comum aqui. Qual é o escopo mínimo? O que é que ele precisa pedir quando ele estiver contratando um serviço de acompanhamento fiscal e contábil? Eu acho que é o seguinte, por exemplo, tem muito cliente que opta, às vezes, por, olha, eu quero fazer o imposto de renda, mas não precisa fazer minha contabilidade, pode deixar que eu te passo, tudo bem, entendeu? Você tem certeza do que você quer passar. Eu assim, sempre falo, eu recomendo para que faça o pacote completo. Sim. Por quê? Às vezes pode... tanto ele se prejudicar, vamos dizer assim, lançando coisas indevidas para diminuir o resultado e ter um problema futuro, assim como ele pode estar deixando de enxergar despesas não realizadas ainda que incorreram naquele processo do qual ele poderia estar pagando menos imposto. Então, Perfeito. Eu sempre recomendo para que faça o pacote completo, entendeu? Contrate a contabilidade, ela é importante. E, de novo, quando eu falo contabilidade, pelo menos aqui na BT7, é a contabilidade em si, não é o bookkeeper, entendeu? Perfeito. Ou seja, Perfeito. É você entender o cliente. Então, isso também é muito importante que o cliente sempre esteja falando conosco, entendeu? Porque você pegar um extrato bancário da empresa e contabilizar, você não vai ter noção de tudo, entendeu? Porque tem muitas vezes despesas que vão ocorrer que não apareceu, ele não tem movimentação de caixa. E é isso que eu acho que aqui nos Estados Unidos, principalmente, diferente do Brasil, os contadores aqui, 98% deles trabalham em regime de caixa. E nós trabalhamos basicamente com regime de competência. Nós tentamos entender, entendeu? Então, tanto as receitas que não entraram, quanto as despesas também que não saíram, a gente põe na contabilidade via as provisões, Perfeito. Entendeu? Então, acho que isso é extremamente... correta, né? Exatamente. É para você, pelo menos, ver qual é a situação real do teu business, Perfeito. Entendeu? Porque muitas vezes você tem despesas ocultas, claro. Do qual você não sabe, porque às vezes você tem um serviço, alguma coisa do qual você já recebeu antecipado, só que você vai demorar aí 1 ano, 2 anos para entregar aquele serviço. Perfeito. Entendeu? Então você fala assim, eu recebi 10, então eu vou reconhecer 10? Não, esse 10 aqui eu vou demorar 10 meses para concluir? Então eu vou reconhecer 1, entendeu? Perfeito. Então é onde você... E isso precisa dos dois lados estarem participando, entendeu? Tanto o nosso, como está sempre perguntando, e o cliente como munindo a gente de informação. Eu queria fazer um recorte sobre despesa. Tá. Né? O nosso lucro real no Brasil, ele tem um rol de despesas dedutíveis, né? E se você não contrair despesas naquele rol, você não consegue deduzir. Perfeito. E vende-se o mito, né, de que você pode colocar qualquer despesa na sua empresa americana. E eu tô vendo gente querendo pagar a escola dos filhos pela Cicobi, né? Onde é que mora essa divisão, né? O que é que você recomenda em termos de rotinas frente a essas potenciais deduções que são muito favoráveis, né, para a obtenção do lucro? E cuidados que você pode trazer pela sua experiência em relação a esse ponto? Né? Uma coisa que a gente sempre deixa claro pro cliente, é falar assim, olha, não confunda a pessoa jurídica com a pessoa física, entendeu? Então, vamos lá. Eu estou pagando a escola do meu filho. Eu falo assim, cara, não, né? Tipo, não é objeto da empresa, entendeu? Não é, simplesmente. Mas ele é sócio, não interessa. Não é o objeto da empresa esse, entendeu? Depois fazer um MBA, eu acho que aí você pode deduzir uma parte disso, entendeu? Aí são coisas diferentes, entendeu? Mas é o bom senso. Eu vou falar assim, porque muitas vezes uma despesa que você fala, que nem a gente sempre fala, uma garrafa de champanhe, uma caixa de champanhe, por exemplo, aqui para a BT7, essa não é uma despesa deduzível porque não tem nada a ver com o nosso business, certo? Porém, para Tiffany porque quando você chega lá, ele já te dá um champanhe, faz parte da ação comercial dele. Faz parte da ação comercial dele, entendeu? É que nem você fala assim, um ingresso da Disney.
Não é, mas e se a empresa fez um evento na Disney? Tem diversas empresas aqui que trazem brasileiros para fazer eventos na Disney, para conhecer como é que funcionam né, os bastidores da Disney. É uma despesa, você entendeu? Então, assim, a despesa ela pode ser... Não existe uma palavra, essa despesa é ou não é, entendeu? Depende. E o depende é muito complicado, né? Que é a palavra que advogado e contador usa muito. Pode, depende. É interessante, né? Porque essa questão das despesas, a gente no Brasil tem uma tendência a entender que... recentemente eu vi um planejamento que a tese era a seguinte: no Brasil, quando você emite uma nota contra uma empresa, né, estrangeira, ou com um contratante estrangeiro, você não tem alguns impostos, né? PIS, COFINS, né? Você vai pagar o imposto de renda e o CSLL, basicamente. Então tem uma redução de carga fiscal em relação ao lucro presumido. Aí eu estou vendo muita estrutura da turma querendo constituir estruturas fora do Brasil em modelos, vamos dizer assim, de lucro real, né? Faturar por esta empresa aqui e emitir uma fatura de mesmo valor do Brasil para cá, né? E aí entra a história do depende, né? Que os Estados Unidos é assim, as coisas são permitidas, mas seja responsável, porque se você fizer de forma equivocada, você vai ser penalizado. Exato. Então a Anvisa no Brasil, ela tem um rol de restrições, né? Aqui você já não tem tantas restrições, mas se você colocar uma fórmula que prejudique o seu usuário, você vai ter penalidades gravíssimas, né? E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar sobre as penalidades, né? Quais são as penalidades que pode se carregar desde alocar despesas indevidas numa empresa, a eventualmente perder prazos de declaração ou ter algum tipo de não conformidade? Fala um pouco para a gente dessas multas, dessa condição de não conformidade aqui. Sim, sim. Então, vamos supor, despesas não dedutíveis, se você vier passar por uma auditoria e for identificado, você não conseguir comprovar que aquela despesa é uma despesa realmente do business, o IRS vai pedir para você tirar aquela despesa do teu balanço e vai te cobrar multa e juros sobre o valor que deveria ter sido do imposto original, entendeu? Mas muito por aí, entendeu? Que é o que a gente sempre, assim, tenta explicar, principalmente para cliente brasileiro, porque é o seguinte, por exemplo, é diferente do cara que sonega. Então é o seguinte, quando você comete um equívoco, um erro, às vezes mesmo que intencional, você vai pagar uma multa por aquilo. A sonegação, a multa existe, mas a penalidade é cadeia. Cadeia aqui. É cadeia, entendeu? Então é o que a gente sempre alerta. Não deixem de declarar. Entendeu? Na pior das hipóteses, se quiser jogar um monte de despesa que não existe, é melhor. Melhor do que não. É melhor. Você pega, se você quiser fazer isso sozinho, você faz isso sozinho. Claro. Mas uma coisa que eu falo, pelo seu próprio bem, nunca sonegue imposto nos Estados Unidos. Entendeu? Importante, gente. Exato. É diferente do Brasil. Aqui é diferente. Nenhum patrimônio ou economia vale a liberdade. Exatamente. Alexandre, você vê mudanças futuras em relação às tendências aqui fiscais, regulação para investidores, a instabilidade do Brasil atualmente em relação aos regramentos tributários está assustando todo mundo. Sim. Ninguém sabe qual vai ser a cena do próximo capítulo, né? Se eles vão se reunir lá, criar uma tributação nova. A gente viu que agora recentemente o governo tentou fiscalizar mais as operações de PIX e acabou voltando atrás. Isso. Por conta do comitê de comunicação deles, ficou feio, né? Muito. Mas assim, a intenção está muito clara. As mudanças estão ocorrendo de forma serial no Brasil, né? E aqui, quando a gente fala, qual o nível de estabilidade que você tem em relação a esses regramentos? Você consegue falar um pouco sobre isso? Eu não consigo, assim, parte futura, eu aqui sou eu, mas né, minha opinião mesmo, digo, eu acredito que vai continuar tudo muito como está hoje, entendeu? Teria receio se tivesse sido diferente o resultado das eleições aqui. Perfeito. Tá? Perfeito. Porque vai ter realmente uma revisão de como é que tinha sido a implementação da nova tributação que foi o Trump que tinha implementado para as corporations, tudo não sei o quê. E que a tendência é continuar do jeito que está, talvez possa se até melhorar, entendeu? Então eu acho que assim, aqui acredita-se que a tendência é ou manter ou melhorar para o investidor.
Perfeito, eu tá? também acho. Então, vai ser expansionista. Exatamente, entendeu? Então, muito diferente do que está acontecendo no Brasil, que por mais que tenham vindo com essa lei de taxar as offshores, que a gente sabia que isso uma hora ou outra ia acontecer, afinal de contas o Brasil acho que é um dos últimos países aí que acabou fazendo. O problema é que... Como dividendos, né? Oi? Como dividendo, que ainda está, entendeu? Então vamos ver até onde vai, mas a gente sabe que tem um governo aí que está querendo dinheiro a qualquer custo, né? E é onde que está acontecendo muita gente tirando dinheiro do país, entendeu? Até mesmo porque muitas vezes do que você ganhar é o que você mesmo falou, você vai pagar 15% do que se você deixar lá, você pode cair no 27,5%. Perfeito. Você entendeu? Então você, manda o dinheiro para fora, faz a sua estrutura e você paga. Eu não estou sonegando, está aqui, ó, eu 15%. Estou tendo fora a variação cambial, que você fica livre desse risco. E nós estamos gravando esse webinar em 2025, a variação em 2024 foi de 30% da moeda. Absurdo. É muito relevante, né? É muito relevante, gente. Parar para pensar que se você tivesse tirado o teu dinheiro do Brasil e tivesse colocado na conta corrente nos Estados Unidos, você teria tido um ganho de 30%. É surreal. E sem custos sucessórios. Exatamente, entendeu?